Olá, eu sou o pastor Mestre Apolo e estamos em mais um vídeo. É com muita alegria que eu faço esse vídeo para você e nós temos um assunto hoje interessantíssimo. Qual é o nosso assunto? Rebelião como pecado de feitiçaria. Esse assunto sempre me intrigou, sempre me preocupou e é um assunto que nós temos que ter a consciência para não cometer erros dos nossos profetas, exemplos, pais e parentes do passado e pessoas do presente. Você está no vídeo Estudando a Bíblia com o pastor Mestre Apolo. Você pode acompanhar no canal Pastor Mestre Apolo e você pode acompanhar o vídeo na playlist que tem o objetivo de trazer informações importantíssimas para você. Querido, esse assunto de hoje, ele me move pelo seguinte, porque a feitiçaria é algo que a gente não aceita. Eu não sou feiticeiro, porque qual que é a imagem do feiticeiro? É alguém vestido de negro, num pentagrama, derramando sangue, é alguém com coisas ocultas, não é assim o feiticeiro? Mas a Bíblia fala, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, que o pecado de rebelião, ele é como um ato de feitiçaria. Então tem pessoas, e aqui para nós, vamos falar baixo, principalmente nós que somos evangélicos, ou católicos, ou temente a Deus, os religiosos, nós temos uma grande chance enorme de cometer o pecado da rebelião. Você sabe por quê? Porque nós achamos que sabemos muito e que sabemos demais e gostamos de ir contra a autoridade. O que significa rebelião? Rebelião é você ter um ato contrário daquilo que lhe foi pedido ou ordenado pelo seu superior. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o patrão, pode ser o líder da igreja, pode ser a missionária, pode ser o guarda de trânsito, pode ser o guarda municipal, pode ser o vigia do estacionamento. A pessoa que tem uma autoridade maior do que a sua em um determinado ato. Por exemplo, eu posso ser o juiz, pastor Mestre Apolo. Se eu entrar num estacionamento e no estacionamento o vigia do estacionamento falar comigo: Senhor, tira o seu carro daí porque essa vaga é para deficiente físico. E eu achar que pelo fato de eu ser um juiz, eu tenho autoridade de manter o meu carro ali, eu cometi um pecado de rebelião, desobediência consciente. Eu fui informado por uma pessoa que é maior do que eu fui direcionado a fazer algo diferente e eu não quis fazer daquele modo. Por rebelião, eu cometi aparentemente um pecado de feitiçaria. Desobediência a uma autoridade, e essa desobediência, sendo consciente, requer ou resulta num pecado de feitiçaria, e aí vem as suas consequências. É sobre isso que eu quero falar com você. E as consequências de um pecado de feitiçaria são terríveis. Eu citei o caso de 1 Samuel capítulo 15, que não quero explaná-lo aqui, mas só adiantando o assunto. Saul perdeu o direito de ser rei, porque desobedeceu uma ordem direta do profeta Samuel, que falava por intermédio de Deus, que falava pela direção de Deus. Ele perdeu o direito de reinar e toda a sua geração, pela sua desobediência, que é uma rebelião, porque foi um ato contrário que ele fez com aquilo em relação ao qual ele foi direcionado. Então, é terrível a consequência. Eu faço trabalho no presídio em Sete Lagoas e eu atendo jovens dos seus 18 anos, como na FEBEM, os jovens dos seus 14, 15, 16 anos, e ali o que a gente vê são pessoas rebeldes à orientação dos pais. O quinto mandamento com promessa é:
honre o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que te viva bem, prolongue os teus dias na terra. Quantos jovens morrendo cedo, no crime, com tiro, com drogas. Aqui em Sete Lagoas eu tive caso de jovens que morreram aos 16 anos de idade, foram rebelde à orientação do pai e da mãe, saíram para cometer crime e foi baleado. É triste, dói, a mãe sente e o pai vai chorar, mas é a consequência do pecado da desobediência. Eu abro um parênteses para falar agora a você que está me assistindo, jovem. Quem sabe a sua mãe pediu para você assistir agora, quem sabe foi o seu pai, sua avó ou um líder. Você quer viver bem nesta terra e você quer receber a orientação de Deus? Respeite o teu pai e a tua mãe e honre. Fale baixo, não grite. E quando o teu pai e tua mãe agir de maneira errada, em melhor hipótese, cale-se, espera um momento propício para você expor a sua forma de pensar e de uma maneira agradável chegar numa decisão aplausível para todos, para que você não cometa o pecado de desobediência, de rebelião e seja condenado, como foi Saul, perdendo o direito de reinar, no seu caso, o direito de ser feliz e de viver muito nesta terra. O ato de rebelião principal que nós temos na Bíblia é do anjo querubim. Eu quero que você entenda que o anjo querubim, ele não quis se tornar diabo, e eu falo aqui e termino esse vídeo com este exemplo. O querubim ungido não quis se tornar o diabo. Não, pastor, não. O que ele quis? Ele foi rebelde. Ele pensou que poderia agir independente e diferente da ordem de Deus. Qual foi a consequência? Ele caiu. E eu quero ler para você em Isaías capítulo 14, que vai explicar isso de forma muito clara. Porque o anjo, ele era um querubim ungido, o diabo era um querubim ungido e se tornou Satanás por causa de ter cometido a rebelião contra Deus. Isaías 14 diz assim, e eu vou ler a partir do versículo, Isaías 14, versículo 12, olha o que diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Olha como que ele era chamado, ele era visto. Filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações. Olha que autoridade que o querubim ungido tinha. Ele governava outros seres, outros anjos. Tu dizias no teu coração, está falando do querubim ungido, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. O que ele está dizendo? Eu tenho um trono, vou colocar ele acima do trono de Deus. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. É o trono onde Deus se assenta e reina. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, ao Criador. Olha qual que foi o pensamento do querubim ungido. E aí vem o decreto dele. Qual que foi o decreto? A Bíblia diz: contudo, tu serás levado ao inferno. Contudo, tu serás levado ao mais profundo do abismo. Olha que contradição. O anjo de Deus, o intento dele era ser querido e um querubim ungido, e a vontade dele era de ser semelhante a Deus, e ele quis se sentar acima de Deus contra a autoridade, e Deus disse:
por causa disso, você será julgado ao mais profundo do inferno. Diabo se tornarás. Hoje você é chamado de filho da estrela, da alva da manhã, mas você será chamado de demônio, de diabo, das trevas, príncipe da maldade. Ele não quis isso, mas foi isso que ele recebeu e foi isso que ele conquistou com o seu pecado de rebelião contra a autoridade. E você pode ler em Ezequiel capítulo 28, aonde vai dizer que ele era um querubim ungido, feito para guardar, ele andava em resplendor, mas o coração dele se encheu de orgulho e de iniquidade por causa da sua beleza e da sua perfeição. Eu falo com você agora que está me ouvindo, toma muito cuidado. Você pode ser um filho que estudou muito, fez faculdade, se tornou médico, advogado, empresário, um pastor, um líder espiritual. Você se tornou uma mulher de destaque na sociedade e às vezes os teus pais são simples, têm um português simples, têm palavras humildes e quem sabe você tem até vergonha dos teus pais. Não faça isso, porque você está quebrando um princípio de autoridade e chamando para a sua vida uma queda que provém do trono de Deus, como aconteceu com Satanás. Quem sabe você se tornou uma pessoa de poder aquisitivo, quem sabe você se tornou uma pessoa de destaque e despreza a sua família, despreza a autoridade da sua família. Quem sabe você está dentro de uma igreja evangélica, aprendeu a usar os dons espirituais, a jejuar, a cantar, a tocar. Você faz muito mais coisas do que o seu pastor, mas você esqueceu que você só aprendeu porque havia um pastor e você foi para aquela igreja. E hoje você discute, você rebate, você humilha, você fala mal, você acusa, você acha que sabe mais e pode mais. Toma cuidado, porque o inferno, o mais profundo do inferno, foi feito para aqueles que se acham maior do que a sua liderança. Satanás não quis ser Satanás, ele quis ser alguém maior e melhor, mas esqueceu que ele tinha uma autoridade. Querido, você pode trabalhar numa empresa e ser mais bonito, mais inteligente, mais charmoso do que o seu patrão, mas você tem um patrão. Toma cuidado para não achar que o seu coração pode ditar as regras do seu procedimento, porque o seu patrão é o seu patrão. Você pode ter se tornado melhor do que o seu pastor, ou a sua pastora, ou o seu líder, mas isso não te dá direito de achar que você não precisa deles para nada, porque você tem um líder, você se tornou melhor por causa do seu líder. Você pode achar que você sabe mais do que o seu pai e a sua mãe, e você pode saber sim. Isso não significa que você tem que os tratar com ignorância. Satanás tornou-se Satanás por causa que ele quis ser sem respeitar o princípio de Deus. Esse é o nosso primeiro vídeo. Rebelião como pecado de feitiçaria. Ore para o seu pai e a sua mãe. Agradeça o teu pai e a tua mãe pela vida que lhe deu. Ore pela sua pastora, pelo pastor, pelo seu líder. Agradeça a Deus pelo seu patrão. Aprenda a respeitar a autoridade, para que você não seja lançado ao mais profundo do abismo. A tua vida fica parada, sem progresso, quando você comete um pecado de rebelião, vai contra a sua autoridade. E não adianta você respeitar o pai e a mãe na frente e os condenar pelas costas.
Toma cuidado para não respeitar o seu pastor, a sua pastora, o seu patrão pela frente e os condenar pelas costas. Líder da mocidade, das crianças, de jovens, de adoração, no seu trabalho, o gerente, o supervisor. Toma cuidado, porque a rebelião não é apontar o dedo na cara. A rebelião pior é fazer como o diabo. Na frente é uma coisa e pelas costas é outra. Porque Satanás, ele não foi contra Deus diretamente. Foi o intento que veio no coração e ele espalhou a notícia para as pessoas ou os anjos à sua volta. Foi aí que o querubim ungido foi julgado ao mais profundo do abismo e será julgado ao lago de fogo, no lago de fogo. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre rebelião como pecado de feitiçaria, e eu sou o pastor Mestre Apolo. Eu termino pedindo ao Senhor que lhe dê graça, força, direção, sabedoria para agir da maneira certa. Não esqueça de se inscrever no canal Pastor Mestre Apolo. Não esqueça de você assistir os vídeos e compartilhar os vídeos, deixar o seu like, a sua sugestão, críticas e um complemento daquilo que você aprendeu ou gostaria de saber. Nós vamos falando mais em cada parte desse vídeo, entre outros assuntos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação e por estar sempre aqui conosco.